Bem-vindos, pessoal, ao Tá no Foco, podcast que a gente grava para trazer muita informação. A gente quer falar de liderança, desenvolvimento, todos os aspectos que permeiam realmente o processo de gestão, mas também como é que eu me desenvolvo individualmente, como é que eu melhoro a minha performance. Aqui tem muito de falar de propósito, de objetivos clássicos, e hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial. Eu estou com o Marcelo Hofmeister aqui, que é o diretor da Unicred, e ele vai estar falando conosco sobre educação financeira. Esse tema diariamente tem nos assustado, eu diria, e tem vindo como uma grande oportunidade. Por que assustado? Porque a gente vê que as pessoas, na sua tomada de decisão, têm muita dificuldade ainda na sua organização financeira e não sabem como fazer. E às vezes a gente superestima a capacidade dessa pessoa em conseguir cuidar das suas finanças, dos seus negócios, assim como traz uma grande oportunidade, que é o viés de melhorar realmente, primeiro em casa, depois a comunidade onde a gente atua, a nossa estrutura de trabalho. Então essa vai ser uma troca super preciosa e eu começo aqui agradecendo o Marcelo e pedindo, obviamente, para ele se apresentar para todos nós. Mas Marcelo, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco nesse bate-papo. É um bate-papo super descontraído, aberto, não tem pergunta certa e pergunta errada, não tem resposta certa e resposta errada. Tem o contexto que a gente quer dar para essa galera que está assistindo aqui, para se informar e para realmente ter mais conteúdo e principalmente ação, porque a gente vai estar tratando aqui de coisas para fazer no dia seguinte e que podem melhorar, obviamente, a estrutura e a nossa vida financeira. Então, super obrigado. Te apresenta aí e a gente vai bater esse papo aqui. Pô, que legal. Bom dia, Vitor, então. Bom dia ao time que nos assiste aí, a parceria que a gente tem com a Arte Performance, que é um parceiro nosso de comunicação e educação no que a gente acredita, né? A gente na Unicred, a gente tem por hábito também engajar nossas ações na educação, né? O cooperativismo surgiu para ser um braço de apoio ao mercado financeiro e embasado nesse movimento de educação financeira, nos movimentos de tabulação de produtos e serviços com um diferencial competitivo, com um diferencial de propósito, com uma diferente abordagem, humanizando a operação financeira, transformando ela num braço de apoio de educação financeira para o nosso público, né? Cara, que bom. Bem-vindo. Eu queria iniciar e queria te pedir ajuda para a gente contextualizar mais a prática mesmo, que é o dia a dia. E aí te ouvir, na verdade, obviamente, da tua experiência aqui de dia a dia, né? Como é que tu enxerga hoje os desafios da educação financeira, mas primeiro trazendo a perspectiva do que tu acha que é o diagnóstico disso. É falta de conhecimento? É um tema cultural? Não tem acesso, as pessoas não conseguem buscar essa informação. Então, primeiro dizer para nós assim, ao que tu atribui assim hoje esse grande gap entre o que a gente acha que sabe e o que a gente realmente sabe, porque eu acho que essa é a pergunta concreta. E aí, se tu puder falar um pouco da tua experiência, do que tu viveu aí na Unicred agora, nesse último ciclo, né? Identificando isso com os próprios colaboradores ou com a comunidade onde vocês atuam, né? A gente vive num país que carece de educação básica, né? Não estou nem falando de educação financeira ainda, estou dizendo de educação básica, muita evasão escolar, muito estímulo ao consumo, um descontrole fiscal. A gente vive num país que traz todos os ingredientes para que essa equação não funcione, né? A competição ela é desleal, né? Hoje a gente vê o pessoal muito engajado em redes sociais, o pessoal muito ainda preso à televisão, ao estímulo ao consumo, a achar que o que se posta e o que se vê é a vida real, né? Então, o jovem, ele já vem com essa visão de que tem que se comparar aos demais, de que tem que consumir o que o outro tem, e eu acho que isso aí é um dificultador, né? Eu acho que a falta de conhecimento, desde a escola, da educação básica, nas faculdades, poucas delas têm algum estímulo à educação, alguma cadeira de formação, porque à medida que se começa a enxergar as vantagens, os benefícios da educação financeira e principalmente os problemas e desafios de quem não estiver inserida nela, né? Eu acho que passa a ser um dificultador de que as pessoas se melhorem e comecem a ver como sair dessa equação, né? Espetacular. Tu me trouxe uma coisa que é importante também deixar aqui registrado. Cuidado com o que a gente consome, né? Quando tu fala de rede social, da mídia em geral, do jornal, cuidado com o que tu consome. Falta muitas vezes senso crítico e referência para que as pessoas consomem. E aí parece que a comparação hoje é o que é mais importante. Não é.
você tem que, de dentro para fora, como tu trouxe, tu tem que, tu quer te compara para onde tu tá e para onde tu quer ir, né? Eu acho que essa é a dica valiosa que tu trouxe. O que eu tenho hoje? Quais são os meus objetivos? Como é que eu construo ele? Pessoal, sempre que a gente se compara, a gente vai ter dificuldade e cada um tem a sua rotina, cada um tem seus objetivos. Então, super valioso que tu trouxe, obrigado mesmo, né? Aí, ligando uma coisa na outra, né? A gente tem um roteiro aqui um pouco para não sair do tema e ser bem assertivo. Como é que a Unicred, e aí, obviamente, da tua experiência, né, trabalha isso, né? Que além dos produtos, porque no final do dia, a gente sabe que o resultado ele é indutor de comportamento. Não tem como a gente fugir disso. Quando a gente fala de sustentabilidade, resultado financeiro, ele precisa ser sustentável. Se ele não for sustentável, não vai ter grana para reinvestir em projetos que melhorem a vida das pessoas. Mas como é que tu faz esse link, né, entre o que a Unicred precisa, ou o teu próprio propósito hoje precisa trabalhar e a necessidade que se tem no dia a dia hoje sobre entregar produtos. E outra coisa também que é importante para a gente aqui abordar, eu acho que todo mundo está esperando por isso um pouco. O que vai ser mais efetivo aí na prática a partir dessa tua constatação, assim, né? É o conteúdo técnico, é acompanhamento, é ter realmente recorrência e constância nas iniciativas, é uma mudança de mentalidade, essa eu acho bem desafiadora, porque cultura tu não constrói de um dia para o outro. Como é que equilibra tudo isso, assim, no final do dia, que é tanta informação, né? E a preocupação que a gente tem aqui muito de o que a gente consome, mas a gente precisa fazer boas escolhas. Fala um pouco disso assim pra gente. Eu acho que tu trouxesse um gancho que é importante, a questão da sustentabilidade, né? O nosso negócio financeiro, cooperativo, ele nasce de dono para dono, né? Então ele não tem uma estrutura hierárquica que permeia somente o resultado financeiro como a expansão monetária. Ele tem uma estrutura que vive de um pilar sustentável, né? Vou dar um exemplo. Em algumas instituições financeiras tem um estímulo ao consumo, ao cheque especial, às linhas de maior spread, ao consumo inconsciente. E aqui a gente procura dar alternativa sempre mais razoável, pensando no equilíbrio financeiro e sustentabilidade do cooperado, que é o dono, né? Então a visão da cooperativa é no sentido genuíno de fazer o melhor para o dono, não para si, porque no final das contas, quando termina o exercício, o cooperativismo devolve grande parte desse resultado, né? Ele guarda a parte de perenidade, sustentabilidade de patrimônio para que a instituição continue sólida e podendo alavancar crescimento, mas boa parte disso é devolvido para o cooperado. Então, essa roda virtuosa de procurar fazer o melhor de forma perene, a longo prazo, sustentável, é um dos pilares que a gente tem como atuação. E na questão da formação dos colaboradores, é nesse sentido, né? A liderança tem que ser, esse movimento tem que acontecer de cima para baixo. Ele começou lá atrás na fundação pelos seus conselhos, né? Eram médicos tentando achar uma alternativa consciente para melhor equalizar a situação financeira que eles tinham, né? Eles não se sentiam atendidos plenamente pelo mercado financeiro tradicional e com isso criaram um movimento e posteriormente viram, bom, se é bom para nós como médicos, também vai ser bom para a gente fazer uma expansão de estatuto para o restante da sociedade. Então, é uma cultura forte de formação interna, as lideranças têm isso muito enraizados no seu DNA e a gente, para que isso funcione e dê certo, ele tem que ser passado no dia a dia, nas ações, desde as menores ações, para que quando chegue lá na ponta, o cooperado perceba que aquele movimento é genuíno e não é algo que vem plastificado para surfar a onda da sustentabilidade. Excelente. E aí tu está falando, obviamente, de algo que já está consolidado, mas que foi construído, né? Não é de um dia para o outro. Os médicos, quando tu falou da construção da cooperativa, sentiram essa necessidade, foram procurar ajuda. Eu acho que isso é importante a gente deixar aqui. Busque ajuda, pessoal. Busque referências para construir esse modelo pessoal. E aí, obviamente, as instituições também ajudam. A gente está falando de uma instituição que tem isso no seu DNA, está preocupada com isso, mas a gente tem outras tantas instituições que você pode procurar. Eu sempre falo que quando eu penso na minha educação financeira, e eu vi isso de ti, foi legal, porque eu também concordo, naquele dia que a gente esteve junto aqui, o tema dos custos invisíveis. Para fechar esse bloco, eu queria deixar um recado. Às vezes a gente não se dá conta que no nosso orçamento tem vários custos que a gente não vê.
Vou falar de um que eu me preocupo, mas que eu acordo com ele todos os dias. O débito de alguma coisa, eu tenho um telefone que é o iPhone, aí tem a conta da Apple. Aí na madrugada pinga aquele débito da Apple, quem não passou por isso, né? Aquele pushzinho dizendo R$ 9,90. Daí eu fico pensando, o que é esses R$ 9,90? E aí, R$ 9,90 não é nada, mas daqui a pouco esse R$ 9,90 eu não preciso dele. Então revisar essas coisas, e acho que a partir desses exercícios que as instituições fazem, que tu trouxe aqui, mas também ter o seu ambiente pessoal, o que está cobrando que você nem sabe? Quando você pega o seu extrato lá, né, de conta corrente, o que está te cobrando que você nem sabe que você precisa revisar? Então é super importante isso. Mas eu queria pegar um gancho do que tu falou agora e entrar na próxima pergunta, que eu adorei, que é a história da liderança. Sábado, eu e o Sandro, a gente estava numa palestra falando com 32 ou 33 diretoras da educação infantil. Olha só, que é o berço da história de como desenvolver educação financeira. E é incrível como tem muito ainda para a gente avançar. Mas eu ouvi uma diretora dar um depoimento assim, que realmente me mobilizou, né? Ela estava com um pedido de desligamento muito alto, né? Um turnover, como a gente fala, uma rotatividade de profissionais muito alta, e ela achava que era um tema de gestão pedagógica ou uma questão de gestão pessoal dela. E no final não era isso. Era uma situação de dificuldade financeira que ela não estava querendo enfrentar. Ou ora por falta de desconhecimento, ora porque não sabia como fazer, ok? E ela enfrentou, obviamente, trouxe alguém para ajudar ela e ela reduziu, assim, ela está com uma estabilidade hoje de profissionais muito maior. Por quê? Porque as pessoas exercitam qual vai ser essa remuneração, quais são teus benefícios, o que você vai fazer com isso. Eu fiquei super feliz, assim, na boa, fiquei impactado falando para vocês aqui, fiquei impactado com esse exemplo, porque a gente sempre acha que são as outras coisas e muitas vezes a liderança está ali pronta para isso. Aí a minha pergunta é essa, né? Será que como líder a gente precisa dominar a educação financeira, né, para conseguir obviamente liderar com essa transparência, com esse respeito, com essa ética? A gente precisa estar bem informado ou a gente precisa muitas vezes buscar referências, né? E tem, assim, existem decisões que têm que ser tomadas, esse é teu dia a dia. Mas falando desse assunto, quais as decisões que tu acredita, né, que se tomadas pela liderança podem piorar a saúde financeira, obviamente, dos seus colaboradores e, por consequência, até da organização? E quais as que, se tomadas corretamente, podem fortalecer? Eu dei um exemplo até para te dar um gancho aí, né, do que quando eu escuto eu fico mobilizado. Fala um pouco para nós sobre a influência dessa liderança realmente nas boas decisões e nas más decisões quando a gente fala de educação financeira. Eu acredito muito que a maior potencializador disso é a liderança, né? Então, a liderança arrasta. O exemplo, quando vem de cima, ele vem com muita força, né? Fica muito difícil a gente cobrar um hábito ou alguma situação que a gente não pratique com a gente, né? E muitas vezes as empresas, se não tiverem esse cuidado, elas vão exigir sempre que as pessoas estejam. Muitas delas têm a visão do status muito forte, né? Quantas vezes a gente viu já em instituições, né? Os gerentes sendo estimulados a ter um carro acima do que eles conseguem pagar, ou morar numa situação talvez superior ao que eles consigam arcar no seu equilíbrio financeiro. É aquela coisa de ser o que não é, né, de fato, né? Eu acho que é importante a gente fazer a coisa planejada dentro do nosso padrão, porque a vida de hoje, ela coloca a nosso favor a conveniência de tudo, né? A alimentação hoje em dia, qualquer coisa, tu pega um iFood, os streamers todos, antigamente a gente tinha hoje se tem 4, 5, 6, clubes de compras, e tu vai adicionando isso. Enquanto tá tudo bem em termos financeiros, a pessoa não nota aqueles gastos invisíveis, mas na primeira dificuldade que acontece, ou uma perda de emprego, ou alguma situação de descompasso financeiro, é muito complexo essa redução de padrão, mentalmente as pessoas têm dificuldade de fazer esse regresso. A gente tem históricos aí de pessoas que ganham na loteria, 95% delas ficam pobres num período de até 5 anos, e a gente pode incluir nesse grupo das loterias os jogadores de futebol, os astros da NBA, a maioria deles que quando não adquire esse processo pela educação financeira, quando acontece um movimento de retração econômica, eles acabam não conseguindo gerenciar esse movimento e ficam muitas vezes piores do que iniciaram. Então eu acredito muito do trabalho de formiguinha. Tu falasse o exemplo da educação escolar, da educação infantil, para mim é onde mais me dá prazer em falar sobre esse tema, porque às vezes é muito mais difícil tu mudar em termos de convencimento um adulto, alguém que já
que já está um pouco setado pelos estímulos, pelas comparações, do que fazer um trabalho de formação numa criança. Então, eu sempre estimulo, quando eu falo de educação financeira para adultos, uma visão dos filhos, porque eu acho que é ali que começa o início da conscientização de tudo, e os exemplos de casa são muito, muito vastos, assim, né? A gente vê o exemplo de uma economia de luz, o exemplo de talvez uma redução de consumo dos streamers, às vezes uma equalização do consumo desses aplicativos, em termos de ver o que se pode, porque hoje em dia todo mundo quer tudo, né? Independente do seu padrão que esteja vivendo, pela comparação com os vizinhos, pela comparação com as redes, mas a gente conseguir viver dentro da consciência do que se tem e o que se almeja, com um olhar de projeção para o futuro, é muito importante, para que essas crianças lá na frente, quando estiverem em posições de liderança, deixem para a sociedade algo melhor do que encontraram para elas. Muito legal, porque no final do dia a gente também vai raciocinando sobre as nossas vidas, né? Como é que eu encaro isso dentro da minha família, no meu ambiente de trabalho. É super importante trazer. Tu trouxe uma dica valiosa. O líder, ele precisa encarar essa realidade e ter as conversas difíceis. Então, um líder que consegue sentar com o time e falar sobre, não vai ser invasivo, falar com o time sobre, vamos falar das tuas finanças, e aí tu trouxe vários exemplos. Quanto tu tá gastando hoje entre iFood, porque a comida fácil, que eu podia daqui a pouco trazer, né, de casa e custar 20, vai custar 40, é o dobro do preço. Por que não faz essa reflexão? O líder precisa participar disso. Ninguém toma decisão sozinho. Então, que bom que tu trouxe isso, porque tem que ter essa reflexão junto com os liderados. Tu falou de jogo, tu falou na própria questão dos streamings, né? Por exemplo, quantas assinaturas tu tem? Quantas tu realmente precisa? Como é que tu faz para mudar? Né? Então, assim, super obrigado, porque, pessoal, fiquem ligados nessas coisas. Para hoje, tá ouvindo isso e pensa assim, quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos que eu estou enxergando, e vai olhar os invisíveis, vai olhar esses que o Marcelo trouxe aqui, o streaming, o tema do iFood, do pedido, né? Como é que você está gastando isso? Então, super legal. E aí tu trouxe também essa crença que tu tem que precisa começar de casa, que tem que começar com a criança. A educação começa muito cedo. Tem alguma iniciativa concreta que tu possa compartilhar conosco hoje, que a Unicred faz nessa direção, né? Junto às escolas, junto às comunidades, né? E fala para nós assim, eu não sei como fazer isso em casa, assim, dá uma sugestão de abordagem ou de um exemplo concreto que eu posso hoje, quando eu voltar para casa, falar assim, pessoal, deixa eu conversar com vocês aqui, nós vamos a partir de amanhã fazer isso. Legal. A Unicred tem um braço social que se chama Instituto Unicred e tem um time de educação financeira muito ativo para fazer esse movimento de replicação de conteúdos e ajudar. Então, tem atuação desde escolas, infantil, universidades, cursos, faculdades, até a cooperativas de catadores de lixo. Eles fazem movimentos de trazer para a vida real de cada um, movimentos que eduquem no sentido do uso consciente do dinheiro, de que forma consegue impactar a vida das pessoas no sentido de melhorar a condição que elas têm e com uma visão de prosperidade financeira, né? Isso é bem importante, e a gente sabe que é difícil tu ter um alcance muito, muito grande, senão tu sempre tentar aumentar os teus tentáculos com as pessoas que estão ao teu redor para que isso aqui vire um movimento expansivo, né? Com relação às crianças, é a parte mais gratificante, porque o dia a dia delas tem muitos exemplos ricos, né? A gente tem desde a questão de mesada, que normalmente a mesada normal ela é feita num formato de estímulo ao consumo, ou seja, a criança gasta o dinheiro e se precisar vem no pai, ganha mais, não tem contrapartida de despesa, não tem movimento nenhum, acaba sendo mais um movimento de prêmio, às vezes se acredita a mesada a movimentos de notas de escola, então ela não fica no movimento tão educativo do racional que tem por trás, do porquê se está economizando. E eu acho que os exemplos que eu gosto, assim, que são mais legais, eu acho que a mesada é um bom exemplo, mas eu acho que tem que setar um pouquinho mais relacionado aos comportamentos do que de fato a notas, esse tipo de coisa. Eu gosto, vou dar um exemplo, o que muda de fato.
a criança ter uma cultura, um hábito de educação física, de ir para academia, de acordar com disciplina, de ser empático, de ter hábito de leitura. Eu em casa eu faço isso com filhos, eu premio esses tipos, muito mais os comportamentos do que outras ações que nem sempre estão fáceis de ser tangíveis na mente deles, né? Depois, hábitos do dia a dia da gente, né? A questão de consumo consciente de energia, de água, as despesas que às vezes, se a gente não contar para eles, eles não sabem que aquilo ali tem um custo. Hoje eles saem com a gente, eles veem a gente passar o cartão de crédito para tudo e não se dão conta de que aquilo ali tem um recurso finito, de que aquilo ali, o mesmo dinheiro que se eu desperdiçar numa conta vai ser o dinheiro que a gente poderia fazer uma viagem, que a gente poderia fazer uma aquisição, que a gente poderia fazer alguma coisa em família. Então, a gente às vezes menospreza a capacidade da criança e deixa esse ensino mais tardio. Então, a dica que eu deixo é comece cedo falando com seu filho, sobre as pequenas economias diárias, sobre a questão da consciência do gasto, porque a educação financeira não prima pelo fim do gasto, pelo fim de um programa de supérfluo, isso faz parte também. O que a educação financeira bate bastante é na consciência e no equilíbrio. Se a pessoa tiver, posteriormente, com uma situação equilibrada, ela pode aumentar seus gastos supérfluos, ela pode ter as suas despesas que não sejam necessárias, mas que sejam um prazer, um luxo, desde que aquilo ali seja num orçamento equilibrado, que não vai gerar um implicador futuro de desequilíbrio. Excelente, eu estava falando, né? Tu trouxe duas contribuições várias, né? Mas duas que ficaram para mim aqui muito valiosas e trouxe essa coisa para que a criança comece a ter responsabilidade, ela precisa ter objetivos claros. E hoje eu ouço pais dizer assim, não, mas é que meu filho não gosta de comer brócolis. Tá, mas como é que tu fez chegar o brócolis para ele? Esse é o desafio, né? E aí tu trouxe isso, se tu colocar o objetivo, que é comer brócolis, colocar a responsabilidade, e aí trabalhar com uma estrutura de premiação, como tu organizou aqui e trouxe pra gente, vai ser fantástico. Agora, se ele não tiver interesse nenhum e tu deixar para lá, é muito significativo isso, né? Eu lembrei agora, eu tenho o Bento, meu filho tem 11 anos. Ontem ele falou, ele é goleiro, e agora ele tá jogando bem no gol. Bom, sempre o pai vai achar que ele tá bem, né? Aí ele, pai, eu preciso de uma luva nova. Vai ter campeonato, não sei da onde. Eu falei, legal, tu tem dinheiro para comprar luva? A pergunta pode parecer, mas assim, como é que a gente vai fazer esse negócio? Como é que a gente vai construir para te ganhar a luva? Porque hoje o pai também não tem. Tu vai ter que ir. E aí, quais são os objetivos que a gente pode construir junto aqui que tu precisa fazer para me entregar, obviamente, uma organização e aí poder ganhar uma grana para comprar essa luva? Então, muito do que o Marcelo trouxe é isso. O que você tem hoje em casa que você precisa construir? Bom, obviamente, né, a gente tem aqui um podcast rápido, um contexto de dar realmente informação, tá sendo super legal, mas caminhando para o final, eu queria te pedir algumas dicas daquilo que tu vive no dia a dia aqui. É um bate-bola, na verdade, né? Vou fazer uma pergunta rápida aqui, mas pegar algumas dicas tuas que eu acho que vão ajudar a gente aqui, né? Então, assim, primeiro, se tu pudesse recomendar um hábito, eu falei de algumas coisas aqui, mas queria te ouvir, né? Um hábito para qualquer pessoa, de qualquer classe social, para melhorar a vida financeira, qual seria? Eu acho que um hábito é conhecer suas despesas. Primeiro hábito. Conhecer suas despesas, abrir, vai ver um monte de despesa invisível que a pessoa não nota a representatividade dela. Hoje o cartão de crédito, muitos deles já abrem um gerenciador financeiro que mais ou menos ele coloca as suas despesas separadas por tipo. Eu acho que depois que tu tem essa consciência aí, o outro hábito que eu acho bastante importante é fazer projeções de mais longo prazo. Do que o consumo de hoje, se guardado, se aplicado a juros compostos, que montante se teria no futuro. Esses são os dados que eu acho que eu tenho que mais chocam, eu acho, e conseguem engajar o pessoal num pensamento de médio e longo prazo, trocando a dopamina do consumo imediato por uma visão, se eu fizer esse movimento, é que nem para academia. No início a gente não nota resultado, mas à medida da persistência ali, passando um período e vendo o impacto tanto na academia, da recorrência, quanto nas finanças, nos juros compostos, a gente consegue ver um horizonte muito interessante que passa a mudar a mentalidade e virar cultura financeira. Pessoal, olha que baita dica que o Marcelo nos deu. Agora, amanhã, conheça as suas despesas. Anote tudo. Lembra que a gente já falou aqui, tenha uma visão e aí comece a projetar realmente o que você quer. E o Marcelo trouxe outra dica valiosa. Era uma, mas eu vou dar essa segunda que ele deu, eu já peguei para mim também aqui. Quando tu projeta o teu futuro, pensa na constância, não vai mudar de um dia para o outro.
precisa ter constância e consistência. O caminho é esse. Excelente. Aí, aproveitando, né, esse bate-bola, tem algum livro, um autor, ou até um conteúdo, um podcast mesmo, que tu possa indicar para a gente aqui, para quem quer aqui estar nos escutando, né, tá vendo a gente falar de educação financeira, que possa aproveitar já? Tem vários. Eu acho que hoje em dia tem muito material rico, né? A parte de livros tem desde a da educação infantil para crianças ali, que eu diria até uns 8, 10 anos, que tem Como Cuidar do Seu Dinheiro, que é um livro escrito pelo grupo do Primo Rico, junto com o Maurício de Souza, ele é em formato de gibi. Para começar com a turminha bem nova, depois eu acho que na fase mais adolescente ali tem Pai Rico, Pai Pobre, tem a versão para jovens, tem a versão para adulto, que eu acho que é um livro para todo mundo. A parte de psicologia financeira é um livro sensacional, O Homem Mais Rico da Babilônia, Axiomas de Zurique. Tem alguns livros com uma linguagem mais popular, o Deixe de Ser Pobre. Hoje em dia, esses livros, muitos deles são complementares e eles aumentam o nível de consciência, assim, uma leitura bem leve, suave, são livros muito bons de ler. Eu acho que um dos problemas que a gente tem é que a literatura nas escolas é muito... Eu acho que os livros que as crianças leem hoje são os mesmos que a gente lia lá atrás e poucas delas têm a inserção de alguns títulos que fujam daquele tradicional da literatura convencional, né, de história, e eu acho que à medida que a gente trouxesse livros que gerassem um maior estímulo às crianças, eu noto pelos meus filhos que à medida que a gente sugere alguns títulos para eles, diferentes do que eles estão acostumados a ler, começa a surgir o interesse, né? Mas sempre lembrando que não adianta pedir para o filho ler se a gente não lê, se o pai não lê, se o líder não lê. Fica difícil de arrastar quando não tem um movimento de estímulo. Outras fontes, hoje em dia a rede social também é uma fonte muito rica de conteúdo de educação financeira, né? Eu gosto muito do estilo que escreve o Bruno Perini, coloca linguagem simples, direta, acompanha os movimentos financeiros do país e também a economia mundial, de uma maneira muito simples. Hoje em dia tem muitos que trazem exemplos práticos, trazem simulações. Eu sigo vários, minha rede social é setada muito para a parte da educação financeira e eu pego parte do conteúdo que eu boto nos meus treinamentos, muito vem das redes, assim. Então, eu acho que tem hoje muita riqueza de conteúdo para a gente explorar. Que legal, porque o que tu falou conteúdo tem, a gente precisa segmentar esse conteúdo e quem é o interlocutor dele se identificar. E tu trouxe várias dicas legais. Eu gostei muito de falar, quando a gente tá falando de criança também, né? Como é que eu convenço, na verdade, essa criança que o conteúdo é legal? Senão elas perdem, na verdade, a mobilização e interesse e passa batido. Pô, Marcelo, papo legal demais, mas aqui eu queria fechar contigo assim, traz para nós um aprendizado, na verdade, né, ao longo da tua jornada, obviamente, tua jornada muito ligada ao mercado financeiro, né? Então traz assim, qual é o maior aprendizado que tu teve durante essa jornada e também, se tu puder trazer para nós algo, né, que se tu tivesse, isso é difícil de falar, né, mas vamos lá, se tu tivesse aprendido antes, né, talvez tu fizesse diferente, né? Ou algo que tu achou assim, demorei muito para me dar conta disso, que eu acho que são contribuições valiosas para quem está aqui nos escutando. Eu acho que pegando um gancho do mercado financeiro, eu lá atrás também trabalhei muitos anos no mercado financeiro tradicional, foram 12 anos, e lá atrás, início de carreira, a abordagem comercial do negócio era muito em cima das características do produto. Se estudava muito a taxa, o chava, para que servia, e era um produto commodity, né? E lá atrás eu pelo menos não me dei conta o quão era importante sair dessa bolha das características e ir para um estudo mais aprofundado das necessidades, do que aquele produto de fato resolve, o que ele impacta no caso de um viés negativo. Até usei como exemplo aí no outro dia, né? Muitas vezes a gente vê os produtos como vilão, o crédito é um vilão, o cartão de crédito é um vilão, os seguros são vilões, e na real é tudo ao contrário. Esses produtos eles foram criados para resolver problemas que com equilíbrio financeiro eles são soluções. O crédito na mão pode servir para uma alavancagem de uma empresa, para um reforço de fluxo de caixa, desde que a empresa seja sustentável para bancar aquele juro. O investimento é um super aliado para a gente buscar a prosperidade e a alavancagem financeira futura. Os seguros, todos eles são feitos com uma visão de proteção, né?
Eu falei para vocês que em dezembro eu passei por um incidente de pegou fogo na minha casa, se eu não tivesse seguro, olha o problema que eu teria. A mesma coisa acontece com todas as outras gamas de seguro, de carro, se eu bater, o que acontece? Quem já teve a experiência de utilizar os serviços agregados, as assistências auxiliares. Então, quando tu começa a entender e aprofundar por que aquele produto foi criado e que problema que ele resolve, e no cooperativismo tem muito da gente tentar deixar o produto, transformar ele, deixar de ser um commodity para ser um produto que compete melhor no mercado financeiro com uma melhor competitividade, com um custo mais atrativo, com um benefício ampliado dentro de uma sustentação de margem. Então, eu diria que a grande dica que o cooperativismo me trouxe e que partiu um pouco de mim buscar isso também como argumento de vendas e que para a gente pudesse trazer na liderança que as pessoas se arrastassem esse modelo de parar de vender como meta e começar a vender como propósito, por que está lá, e não ter esse problema com a objeção do cooperado, do cliente. Se o produto não for aderente às expectativas, tudo bem, vai para outro. Tu tem que encontrar a pessoa que precisa daquele produto, né? E que aquele produto vai resolver um problema e que a gente vai gerar satisfação na transação e que a relação passa a ser de confiança e de uma reciprocidade que é pelo bem, pelo conhecimento e não simplesmente para bater uma meta financeira. Isso acho que é o maior legado que eu acho que eu fiz aqui dentro da empresa e que eu levo com muita seriedade para minha vida. Então, baita papo, Marcelo. Só te agradecer, na verdade, aqui, né, por estar aqui com a gente, ok? Aqui a gente falou sobre dicas valiosas de como é que eu me organizo financeiramente. Isso é educação. Como é que eu, como líder, também me posiciono frente ao meu time? Eu encaro de frente os problemas ou fico empurrando com a barriga, procrastinando, deixando para depois? E o Marcelo trouxe muita coisa a respeito disso nesse tempo que a gente teve aqui junto. A gente tem esse tá no foco aqui justamente para trazer muito material, muito repertório, muito conteúdo valioso, mas hoje realmente eu, Vitor, estou saindo daqui com dicas, coisas que eu anotei aqui, objetivos concretos a partir da fala do Marcelo e a partir daquilo que a gente está construindo junto e que vão me orientar na minha carreira, que vão me organizar na minha vida pessoal e que muitas vezes até o óbvio precisa ser falado. A gente não fala e quando a gente não fala, a gente não consegue fazer, fica só no campo da fala e aí nos traz problema, nos traz dificuldade, nos traz angústia e gera um turbilhão de outros problemas. Então, Marcelo, super obrigado. Obrigado, Vitor. Um prazer estar com vocês aí, mais do que parceiros de negócios. A gente, vários amigos aí no Arts Performance, vários amigos na Academia Rafael Toro. E mais uma vez, satisfação estar com vocês aqui. Obrigado. Continuem com a gente, nós vamos ter diversos conteúdos no Tá no Foco, falando de tudo que é muito dinâmico e moderno, de tudo que está acontecendo agora para vocês. Marcelo, super obrigado.